pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? A aula de hoje será para estudarmos o patinho miam. Esse patinho é bem simples. No final de uma palavra ou expressão sozinho, ele será pronunciado com seu som natural. Vocês lembram qual o som dele? É semelhante ao som do nosso M em português. Então, no final da palavra ou de uma expressão, se ele estiver sozinho, vamos pronunciá-lo com esse som. Vejamos alguns exemplos. 아침, 아침. 사람, 사람. 마음, 마음. 이름, 이름. Quando o patinho é sucedido de vogal, normalmente ele se une à vogal. Vocês sabem que a vogal não aparece sozinha numa sílaba, não é? Ela vem sempre junto com o yang, aquela bolinha. Patinho sucedido de vogal se une à vogal, normalmente. Embora ela tenha aquela bolinha, normalmente unimos o patinho à vogal. A gente descarta essa bolinha. Mas tem exceção, tá? Quando a vogal tem som de i, ou começa com esse som de i, ya, yo, yu, e o nosso patinho é sucedido por uma delas, olha só, lembra que essas vogais são acompanhadas daquela bolinha, do yang na frente. Olha só o que vai acontecer. Nosso patinho vai ser pronunciado normalmente com o som do me. E essa bolinha, esse yang da sílaba seguinte, que está acompanhando a vogal, será nasalizado. Mas tem exceção, tá? Vamos explicar quando isso acontece e quando não acontece. Estivermos usando uma partícula. Olha só, i é uma partícula de sujeito. Ela indica o sujeito numa frase. Nós usamos i com palavrinhas que são sujeitos na frase e terminam em patim. Então, nossa pronúncia, por exemplo, saram, saram significa pessoa. E se eu quero usar pessoa como sujeito, eu preciso acrescentar a partícula de sujeito logo na sequência. A leitura dessa expressão será 사람이. Não vamos nasalizar, embora o som da vogal inicie com o i. Nesse caso, como são palavras diferentes e estamos usando uma partícula, não vamos nasalizar a bolinha, tá? Mais um caso que vale a pena anotar. Quando, por exemplo, estivermos perguntando algo e precisarmos usar verbos na sequência, depois da nossa palavrinha com patim, que comecem com vogal. Por exemplo, 금이에요, 사람이에요, 금 있어요. Vejam que o nosso patim apenas se une com a vogal. Não há pronúncia nasalizada do yang, ele simplesmente some. Isso também se aplica se você usar o verbo na forma polida, na forma casual, tá? Sempre que for uma pergunta em que o seu substantivo termine com esse patim, miam, e na sequência você for usar um verbo que comece com yang, não nasaliza esse yang no começo do verbo, tá? Quer ver alguns exemplos? Vamos lá? 사람은, 사람은. 마음이, 마음이. Patinho sucedido de vogal se une à vogal, normalmente. Embora ela tenha aquela bolinha, normalmente unimos o patim à vogal. A gente descarta essa bolinha, exceto nos casos que acabamos de ver. Aprendemos que se tivermos uma partícula, um verbo, embora estes possam começar com o som da vogal i, ya, yo, yu, sendo partícula ou sendo verbo, não iremos fazer a nasalização do yang da sílaba seguinte. Vamos fazer o padrão, a regrinha. Unimos o patim ao som da vogal, que vem na sílaba seguinte. Nos demais casos, por exemplo, se na mesma palavra tivermos na sílaba seguinte, depois do nosso patim, a vogal com som de i, ya, yo, yu, nós iremos ler nasalizado. Com os exemplos que vêm a seguir, vai ficar mais fácil entender. Vamos lá? caminhão, 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 tamioc, tamioc. Existe um som nasal na sílaba seguinte ao patim.
O yang será pronunciado como se fosse um N, o som do nosso N de navio. Isso também vai acontecer quando a palavrinha terminar no batim yam e for sucedida de outra palavra semelhante a ela mesma. Por exemplo, a expressão yagam, yagam. Yagam, 2 vezes. Yagam, yagam. Quando lemos numa sequência, o nosso batim yam da primeira palavra vai causar essa nasalização no yang da sílaba seguinte. Então, pronunciaremos yagam, 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 ok? 사람이에요, 사람이에요, 금이에요, 금이에요. Espero que tenha ficado bem claro. Mas se ainda houverem dúvidas, vamos praticar bastante na interação e mandar essas dúvidas para bem longe, tá? Fechamos aqui com relação às vogais. Incluímos até o yang. Claro, ele sempre aparece antes da vogal. Mas vamos dar sequência e ver o nosso batim sucedido das demais consoantes. Em regra, pronunciamos o nosso batim com seu som natural, M. E a consoante seguinte será pronunciada também naturalmente. Mas, se 4 consoantes, essas que estão aqui ao lado, vierem após o nosso batim miam, nós precisamos ter um pouquinho só mais de atenção, porque elas soarão um pouquinho mais forte, tá? Shinku, shinku. Vejam que nós pronunciamos um pouquinho mais forte o K da sílaba seguinte. O batim continua com seu som natural, M. Shinku. 아름다움, 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 아름다움. É só pronunciar com um pouquinho mais de força o D da sílaba seguinte. 음식, 음식, kimchi, kimchi. É muito difícil que erremos isso. Só precisamos praticar. Nós conseguiremos esse hábito de pronunciar com mais segurança, conforme usarmos diálogos e textos, tá? É ouvir e repetir. É prática, gente. Não se preocupa, a gente vai conseguir. O importante agora é entender as regrinhas. Sucedido do L, da consoante que tem esse som L, o nosso batim miam permanece com seu som natural, porém o L será pronunciado nasalizado. Isso quer dizer que o som dele será semelhante ao nosso N, ao nosso N de navio. Observem as palavras do exemplo, tentem repetir. 심리학, 심리학, 음력, 음력, 영역, 영역. Nossa aula vai ficar por aqui. Espero que o assunto tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, anota no caderno ou aguarda o horário da interação para esclarecer, tá? Só não deixa de revisar. Deixo vocês agora, nos vemos na interação. 안녕!